voz de Deus agora na palavra, né? Já ouvimos a voz do Senhor na oração, já ouvimos a voz no louvor, nas oportunidades, e agora é o momento de ouvirmos a palavra. Então eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, tema do nosso estudo nesta manhã: cumprindo a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Pastor Renato, faz favor para mim, ver se tem algum canal aberto aqui na mesa, por favor. Fecha todos eles, senão começa a dar interferência aqui na mensagem, por favor. Microfones, está fazendo aqui do meu lado, isso para pregar é terrível. Então, como diria o grande Tim Maia falecido, né? O som não está legal. Era assim que ele fazia, irmão. Está tudo desligado? Então, amém. Vamos lá, vamos ouvir a voz de Deus. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra então fale aos nossos corações. Vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, por esta manhã, obrigado por essa oportunidade, pela vida de cada um que chegou a esse lugar para ouvir a Tua voz. E te peço, Senhor, que nesse momento eu sobre esse altar eu possa receber a Tua sabedoria, para que nesses breves minutos eu possa trazer um recado importante à igreja, para que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, chegando a cada um que lota esse lugar, ou aqueles que me ouvem agora nesse programa de rádio, ou através desse vídeo na internet, ou seja, onde a palavra chegar, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua. Então fala-nos, ó Deus, segundo o Teu querer, e como é o tema dessa mensagem dessa manhã, segundo a Tua vontade, fala-nos em nome de Jesus, para a Tua glória. E a igreja de Cristo dá aquele amém abençoado. Amém. Amém. Isso, glórias e glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, que bom que você veio à igreja nesta manhã para poder ouvir esse recado, essa palavra. E eu quero falar sobre cumprir a vontade de Deus. Porque se hoje nós estamos comemorando o 4º aniversário desta igreja, na fase graça e adoração, nós estamos aqui porque isso é a vontade de Deus. Amém. Foi a vontade dele quem prevaleceu. E por isso, hoje, a nossa bebê torna-se uma menininha, já está se encaminhando aí agora para a próxima página do 5º ano. Mas eu queria dividir então contigo como que nós vamos cumprir a vontade de Deus, como é que nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Porque grande parte dessa pequena multidão que está diante de mim aqui na igreja, o que cada um de nós como crentes queremos e devemos fazer é a vontade de Deus. Queremos sempre descobrir qual é o desejo de Deus para nós. Quem aqui nunca chegou num momento em que houve uma dúvida: é para casar com essa pessoa ou não? É para namorar essa pessoa ou não? É para entrar nesse emprego ou não? É para ficar nessa igreja ou não? É para comprar esse terreno ou não? Quantas vezes nós chegamos em momentos da vida que nós tivemos uma dúvida? E aí, naturalmente, a gente pensa o seguinte, como bom cristão: eu quero que Deus mostre qual é a sua vontade para a minha decisão. O que eu tenho que fazer, Deus? E aí, como é que a gente vai entender
qual é a vontade de Deus? Porque muitas vezes parece que a vontade de Deus ela vai de encontro à nossa. E nós, quantas vezes também, me perdoa estar repetindo a expressão, mas era importante, quantas vezes nós não falamos assim para Deus: não, Deus, eu sei que fulano não está na igreja, mas eu quero namorar ele, mas eu quero namorar ela, mas eu quero comprar esse carro, mas eu quero comprar essa casa, eu vou entrar numa sociedade com essa pessoa, mesmo ela não sendo cristã, mas eu vou tentar. Então, quantas vezes nós entramos em situações que vai, na verdade, de contra a vontade de Deus? E o pior de tudo é que nós, como seres humanos, quando não dá certo, nós não falamos assim: a culpa foi minha pela minha má decisão, hoje eu estou sofrendo nesse casamento porque eu decidi casar errado, eu entrei nessa sociedade, me ferrei, mas eu não digo que a culpa foi minha, a culpa foi, de repente, de Deus. A pessoa diz: a culpa é dele, eu estava na igreja e Deus não me avisou, eu estava na igreja, fui naquele quintal ali, que tem uma irmã que ora, fui ali para ver o que Deus ia falar, e a irmã falou 3 palavras em línguas e disse: é de Deus, mas era o que você queria ouvir, de repente não era Deus falando. E aí, quantas situações ocorreram na nossa vida, para que a gente tomasse uma decisão, e a decisão de repente não foi a decisão mais certa. E agora o contrário, e a decisão quando é certa? Você já percebeu que muitas vezes para você tomar a decisão certa, você enfrenta oposições? Hoje está bonito, a igreja está lotada, gente em pé, muitos convidados, como disse o irmão Eldo, até gente famosa, né, irmão Eldo? Né? Até gente famosa, até a Kátia aqui com a gente. Então, aí você vê, para chegar até aqui. Mas há 4 anos atrás, quando alguém bota o dedo na tua cara e diz: isso não vai adiante, eu não dou 10 dias para essa igreja fechar as portas, você não vai conseguir isso e aquilo, e as pessoas, e você corre para Deus, e Deus falando: filho, descansa, porque é a minha vontade. Então, quando você tem certeza que ouviu a voz de Deus, então não importam as oposições. Mas eu sei que para a gente chegar a esse ponto, nós temos que entender qual é a vontade dele. E o apóstolo Paulo, ele falou na igreja de Roma, que era uma igreja que vivia muito sincretismo por causa dos deuses gregos. Então a igreja romana, ela tinha muita influência daqueles deuses gregos que você já ouviu falar. Então ele vai falar sobre o culto, e ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos 2 tipos de cultos. Nós temos que é a vontade de Deus, o culto congregacional, que é esse que nós estamos fazendo aqui, o culto entre os irmãos, e o culto racional, o culto da razão da nossa vida. Porque ser crente dentro da igreja, todo mundo é crente, mas você ser crente fora da igreja, é que aí são outros 500. Você ser crente na sua casa, na sua vizinhança, a tal ponto de eu ter aqui a Andréia vindo emocionada aqui na frente, falar: nós somos vizinhos. Então é um testemunho na rua, né, Kátia? Então é um testemunho na rua. Então você, testemunho da família, ó, a família do lado da minha esposa, sua mãe, seus filhos, sua nora, seu neto, como do lado da minha família, minha mãe, meu padrasto, então estão aqui. Então quer dizer, você precisa dar esse testemunho. E aí Paulo, ele diz que você tenha um culto racional, ou seja, o culto da tua vida, ser um sacrifício vivo, porque talvez você tenha chegado aqui até sem não saber, e tendo uma prática da lei de Moisés, você depois pode ter feito um jejum e nem tomou o café, mas esse aí não é o maior sacrifício que Deus ele quer receber. Porque o jejum vai passar, você vai comer e você vai continuar de repente sendo a mesma pessoa. Agora o que Deus quer é o sacrifício da nossa vida. É dizer para Deus: Deus, olha, eu iria tomar essa decisão, Deus, mas eu vou me segurar por causa da tua palavra. Isso é um sacrifício vivo.
É quando você, muitas vezes, aquele velho homem que tem na minha carne, e ainda tem na minha carne, e tem na sua, e aí quando aquele velho homem quer se aforar, e você diz, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso porque eu sou uma nova criatura. E aí você se segura, e isso foi o que Paulo disse, né? Então, o seu sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele começa a dizer no versículo 2 alguns tópicos importantes que eu já ensinei à igreja outras vezes. Para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos inverter o versículo? Então no versículo 2 ele diz assim, então o final diz, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E como é que eu posso vivê-la, pastor? Versículo 2 diz, não se conforme com este século. Amado, nós estamos, eu sei, no ano de 2019, já estamos na metade do ano, mas a palavra de Deus, ela continua viva, eficaz. A palavra de Deus, ela não mudou. O que é errado, e o que é certo. Então, não existe meio termo aqui. Pastor, mas nas outras igrejas aceita, as outras igrejas fazem, os outros pastores fazem. Aqui não se faz. Porque a palavra de Deus, ela continua a mesma. E Paulo diz, repito, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o primeiro ponto ele fala ali, não se conforme com este século. Então, a igreja cristã, graça e adoração, ela continua com a doutrina bíblica. Se está certo, nós apoiamos. Se está errado, nós não aceitamos. E doa a quem doer. Toque mal nos ouvidos de quem quer que seja. Depois ele disse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o que conduz o nosso corpo, a nossa vida. Então você não vai continuar experimentando a vontade de Deus se a sua mente for a mesma. Você pode até mudar para um terno na sua vestimenta, pode até colocar um coque no seu cabelo, mas se a sua mente continua a mesma, mas nunca vai experimentar qual a vontade, a boa, agradável e perfeita, né? Vontade dele. Essa que a gente costuma falar ao contrário, né? A gente sempre fala boa, perfeita e agradável, mas a Bíblia fala que é boa, agradável e perfeita. Então é assim que é a vontade dele. Mesmo que a vontade de Deus confronte a nossa, como acontece talvez na maioria das vezes. Essa é a verdade. Porque Deus fala, eu quero que você faça isso. Aí você vira para Deus e fala, é isso mesmo, Deus? É isso mesmo, Deus? Senhor, o Senhor não pode voltar atrás aí nessa minha decisão? Pastor, mas como que então o Senhor está falando sobre a vontade dele? Eu vou descobrir. É naquele momento íntimo com Deus, aquele momento do nosso encontro pessoal com Ele, que todo mundo precisa ter. Todos nós precisamos ter um encontro pessoal com Deus. Não estou falando a respeito da salvação, não. Estou falando de experiência mesmo. Ter experiências. Quantas experiências eu tenho? Quantas você tem? Na última vez que nós estivemos lá na rádio com a Kátia, você viu que ela convidou a pastora Renata para dar o testemunho do nascimento do Gileade? Não foi isso? Então você veja, quantas experiências, e ainda existem muitas outras, Kátia. Então você percebe que é o altar tem que ter experiência, eu tenho que ter experiência, e você também tem que ter. E aí eu me recordei de uma passagem bíblica que mostra um homem, um jovem, que se aproxima de Jesus, e Jesus colocou diante dele talvez o momento mais tremendo da vida que aquele homem poderia ter, e ele desperdiçou. Olha o que diz Marcos, no capítulo 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então ele se aproxima de Jesus, e ele era um cara religioso, ele chega perto de Cristo e ele fala, mestre, eu quero saber
como alcançar a salvação. A salvação que o Senhor prega, que o Senhor fala. E diz então o verso 18, respondeu-lhe Jesus, por que tu me chamas de bom? E Jesus sempre, né, Renzo? Ele, cara, não tinha jeito. Jesus, você tinha que tomar muito cuidado, mano, porque o que você falava voltava-se contra você. Não no sentido de ele ser mau, mas é porque ele queria sempre aguçar aquela sabedoria e ele ia ensinar alguma coisa. Então o rapaz chegou e falou, bom mestre. Ele falou, por que tu me chamas de bom? Por que tu chamas isso? Se ninguém é bom na sua carne, senão um que é, né, o próprio Deus. Então ninguém é bom, na carne ninguém é. Então ele disse, é só Deus no seu espírito que é bom. Então ele diz no versículo 19, sabes os mandamentos. Então Jesus agora começa a pregar para o jovem. Você quer ter a vida eterna? Então tudo bem. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. 20. Então o rapaz, pelo que eu entendi ali, ele não deixou nem Jesus terminar. Jesus estava falando os mandamentos. Então você vai, volta lá para mim, o Nildo 19, olha lá, Jesus estava dizendo para ele, não matarás, não adulterarás e tal, não defraudarás ninguém, ou seja, não enganará, honra teu pai e tua mãe. 20. Aí o garoto foi e interrompeu, e ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí eu pergunto à igreja, amado, esse jovem aqui, esse rapaz, estava fazendo ou não estava fazendo a vontade de Deus? Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele era alguém como eu e você, frequentador de igreja, talvez membro de igreja, alguém que dava o dízimo, alguém que ia aos cultos, alguém que tentava de todas as maneiras fazer a vontade dele. Era um bom homem, era um bom jovem, era um garoto que era um exemplo na visão humana, como eu e você temos. Mas eu vou me aprofundar mais aqui na questão da vontade de Deus. É porque não adianta apenas nós estarmos na igreja, ou nós sermos igreja, ou nós darmos o dízimo, ou nós virmos à igreja todos os cultos, ou nós, amados, Deus quer algo mais profundo comigo e contigo. Quando eu fui falar com Deus, orar numa dessas madrugadas a respeito aqui da nossa igreja, eu falei assim com Deus, Deus, o que tu queres? Ele falou, eu quero algo mais profundo com você, que eu vou te dizer o que é. Ué, mas eu, pastor Marcelo, na medida do possível, não tenho tentado e acho que tenho andado corretamente? Sim, mas Deus falou, eu ainda quero algo mais. Eu quero algo mais profundo. E esse jovem aqui, na verdade, ele já tinha vida eterna. Ele já era salvo. Ele cumpria os mandamentos, ele cumpria tudo aquilo que Deus havia determinado. Ele falou, olha, desde que eu era pequeno, que essa juventude aqui, quando ele era infante, quando ele era menino, ele falou, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Aí, meu querido, entrou a palavra de Deus em algo que eu e você, aí é onde é a minha luta e a sua com Deus. Quer ver? Vou te mostrar. Versículo 21. E Jesus, fitando, ou seja, Jesus pegou ele aqui pelos braços, olhou nos olhos. Caramba, você já imaginou uma cena dessa, Ivan? Jesus te agarra aqui pelos ombros, te olha nos olhos e diz assim, olha, filho, só uma coisa te falta. Meu Deus do céu. Jesus segurou aquele jovem pelos braços, olhou nos olhos dele e falou, olha, só uma coisa te falta. Jesus foi direto. Aí é onde entra o nosso problema para fazer a vontade de Deus. É que nós fazemos tudo aquilo que nós achamos que é certo e que nós podemos fazer. Mas quando Deus vem e fala assim, ó, uma coisa só te falta. Jesus, você já imaginou? Pensa agora na pessoa que você mais ama, ou a pessoa que você acha que mais te ama, e você fala com a pessoa, você me ama, ela fala amo, mas eu poderia amar mais. Aí você diz, o que eu estou fazendo de errado? Aí você fala, então o que eu posso fazer para que você ame-me mais? Aí só uma coisa te falta. E aí você, é agora. Você vai ali fora e compra aquele vestido de R$1.200 para mim. Então você imagina quantas coisas alguém poderia falar para nós
de repente naquilo que te falta uma única coisa. E Jesus fez a mesma coisa com esse jovem. Ele falou: você cumpre os mandamentos, você é um garoto religioso, você está na igreja, você já tem a vida eterna, mas uma coisa está te faltando para que realmente você tenha o meu coração dentro do seu. Aí ele virou e falou assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Esse menino era milionário para a época, era de uma família milionária, e Jesus falou: agora você vai pegar tudo que você tem, você vai dar aos pobres, vai dar a distribuir entre eles, e o seu tesouro estará no céu, e aí você vai se tornar um dos meus apóstolos. Foi isso que Jesus estava querendo dizer para ele: vem, e você vai, eu não tenho 12, eu vou ter 13, e você será um deles. Olha o que diz o versículo seguinte, o 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Você sabe o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora, porque ele cumpria tudo, mas ele ainda faltava alguma coisa para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja madura dentro daquilo que eu vou perguntar. Jesus queria que todo mundo que se aproximasse dele, até os milionários, desse tudo aos pobres, amados? Pô, graças a Deus, uns 60% da igreja falou certo. Eu vou perguntar de novo: qualquer rico ou milionário que chegasse perto de Jesus, Jesus ia falar isso aqui para eles, amados? Não. Por que Jesus falou isso aqui para o jovem? Alguém tem ideia? Por quê? Era aquilo que ocupava o coração dele. Então, não é que qualquer milionário rico se aproximasse diante de Jesus, Jesus ia chegar para ele e falar assim: ó, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, vem e me siga. É porque Jesus fez ali o que muitas vezes ele faz comigo e com você. Você é uma bênção, você está na igreja, você entrega o dízimo, você é maravilhoso, é maravilhosa, mas uma coisa te falta: larga esse vício. Larga esse vício, larga essa prostituição, larga essa pornografia, larga esse rancor do coração, larga essa angústia, larga essa falta de perdão, larga isso. Aí o que nós fazemos muitas vezes? Jesus, perdoar, papai, eu não perdoo não, então dá licença, eu viro as costas e vai embora. Aí Jesus fala: larga esse vício que você tem, seja do cigarro, da bebida, da pornografia, larga. Aí você: Jesus, eu faço tudo, mas isso aqui eu não faço não. Aí eu saio: olha, eu quero que você tenha uma vida santa, no meu caminho, namoro santo, uma vida reta. Não, Jesus, eu faço tudo, mas isso aqui eu não faço não. Então, quantas vezes nós fazemos isso aqui? Quantas vezes? E aí nós às vezes estamos dizendo, né: Senhor, faz a sua vontade, cumpre a sua... Olha o garotinho no vidro na porta, hein? Cuidado. Então, quantas vezes nós falamos isso, né? Senhor, cumpre a sua vontade, cumpre o seu querer, cumpre, e Deus já falou: olha, uma coisa está te faltando. E cada um de nós sabe o que pode estar faltando. Só que quando Jesus falou para aquele jovem virou as costas. Você via que ele tinha o desejo, você via que ele tinha o coração, mas faltou uma atitude. Então foi o que Deus falou no meu coração para essa manhã aqui na igreja. Eu poderia pregar uma mensagem sobre festa, sobre crescimento, sobre você vai ter, você vai ser, e a igreja vai vibrar. Eu falei amém, mas eu fiquei incomodado com isso. Eu até fiz outros esboços de mensagem, mas eu pegava, rasgava e jogava fora, porque eu estava, na verdade, eu estava brigando, Jesus, com Deus também. Porque Deus estava dizendo: não é isso. Eu estava pregando, preguei sobre família, preparei umas 3 mensagens diferentes, e Deus falou assim: não é nada disso. Aí eu pegava, rasgava e jogava fora, porque Deus falou assim: eu quero que você fale sobre a minha vontade. E quem sabe hoje esteja alguém aqui dentro dessa igreja que tenha se identificado aqui com esse jovem, esteja dizendo: eu sei que está faltando algo sim, pastor. E eu concordo,
Eu sei que eu sou um homem de Deus, mas o meu comportamento não tem sido tão assim de um homem de Deus. A minha vida, pastor, eu sou uma mulher de Deus, mas eu percebo que aos pouquinhos, até eu comentei aqui com uma família que eu amo muito dentro do meu coração, eu disse assim, ir à igreja é um hábito, e não ir à igreja também é um hábito. Assim como você se habitua a estar aqui aos domingos, se você começar a faltar à igreja aos domingos, isso vai se tornar um hábito na sua vida, e você, sem perceber, vai começar a deixar de vir. E as más influências são assim também. Não é, a gente vai dizer aqui que não exista ninguém legal fora da igreja. Existem. Eu tenho colegas de trabalho que são show de bola. Mas se você, por exemplo, for falar com ele e pedir um conselho a respeito do casamento, ele fala assim, querido, são 7 bilhões de pessoas à volta do mundo. Se essa mulher não está dando certo, arruma outra. Tem mais de 4 bilhões de mulheres no mundo para você arrumar uma. Você vai ficar preso com essa. E para a mulher a mesma coisa. Filha, a fila anda. Deixa esse homem para lá e olha, tem aí um monte de homem melhor. Então é isso que o mundo ele ensina, que influencia. Então não estou dizendo que lá fora não existam pessoas boas, mas muitas vezes nós vamos nos habituando com os comportamentos estranhos, vamos nos habituando com programas de TV estranhos, com palavrões nos lábios. Então as coisas vão começando sem que muitas vezes nós percebamos, mas Deus ele percebe. Deus ele percebe. Então ele virou para aquele jovem e falou, só uma coisa te falte, que você mude a sua maneira de falar. Só uma coisa te falta, que você deixe de falar palavrão, volte a ter os lábios santos. Só uma coisa que te falta, que você não veja a dona do pedaço. Dona do pedaço. Porque não sei mais o que. Então, olha, só uma coisa te falta. Pastor, eu tenho lá dentro da minha geladeira, eu tenho uma latinha azul lá dentro, eu só tomo uma vez no mês, mas está lá dentro e tal. Pastor, olha, e a pessoa acha que às vezes aquela pequena pedra não lhe causa problema. E eu já ensinei inúmeras vezes aqui na igreja, que as pequenas pedras são onde nós mais tropeçamos. As grandes nós nos desviamos. Mas aquela pedrinha que entra no sapato, aquela que nos traz dores. É aquela que nos traz desconforto. E eu quero, já na reta final da mensagem, como eu prometi, não ia me alongar, eu quero falar de um pastor. Eu quero falar de um profeta. Então eu vou cortar na minha própria carne agora, né? Vou falar de alguém que era como eu, um pastor, um profeta. Então, já que hoje é o aniversário da igreja, que às vezes as pessoas acham que um pastor não falha, que um pastor não peca, que um pastor não erra, e eu sempre coloquei aqui no altar dessa igreja, eu nunca deixei ninguém ter uma visão de superstar, ou de um super-homem que está aqui sobre esse altar. Eu sou falho que nem você, eu sinto dores que nem você, às vezes eu quero matar um na unha que nem você, às vezes eu quero mandar matar 3, às vezes eu quero, sabe, eu como você, então, às vezes eu me iro, às vezes eu xingo não no palavrão natural, mas eu falo, filho dos gadarenos, raça de víbora dos infernos, filho de Abimeleque de Jezabel, né? Olha lá, o Gustavinho gostou. Então, às vezes, né, esse resolve os palavrões, você é um filisteu, seu desgramado, sabe? Então, como é filha de Jezabel, então você às vezes, né, carroça de Faraó, então às vezes você às vezes também, né, solta uma, já que crente não pode fazer aquelas coisas, mas você solta essas assim, eu também tenho, amados. Então, como pastor, às vezes nós enfrentamos isso, e eu quero mostrar nesses 10 minutos finais o que aconteceu com um profeta que todo mundo conhece, Jonas, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim, preste muito atenção nisso aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, que era um profeta, filho de Amitai, outro profeta, e dizendo, dispõe-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então Jonas já era filho de um outro profeta, estava lá na sua cidade, e Deus chega um dia e levanta e fala assim: eu quero que você vá para Nínive. Dispõe-te significa assim: fica de pé, fica aí, né, com vontade, tenha esse desejo no seu coração, levanta e vai para Nínive, porque aquela cidade é má e subiu a malícia dela contra mim. Aí Jonas, aparentemente, obedeceu a Deus, e diz o versículo 2, olha só, 3 aliás, Jonas se dispôs, ele se levantou, é verdade, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Para você ter uma ideia do que é essa visão aqui, imagina que no mapa do estado do Rio de Janeiro, aquele cachorrinho assim, né? É um cachorrinho, você sabe que o mapa do estado do Rio de Janeiro é um cachorrinho, o rabinho é Paraty, está aqui embaixo. E aí, imagina você que Jonas está aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou botar Cabo Frio como Nínive, né? Eu não sou besta. Então vamos colocar que Paraty seja Nínive, né? Aliás, Cabo Frio seja Nínive e que Tarsis seja em Paraty. O que foi que Jonas fez aqui? Jonas teria que pegar o barquinho e teria que vir para Cabo Frio, mas ele pegou o barquinho e foi para Paraty. Foi exatamente isso que Jonas fez. Olha lá, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível, ele foi para Tarsis. Aí ele desceu até o porto de Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Meu amigo, minha amiga, meu irmão trabalhador. Esse é teu garotinho. Kátia gosta. Então, ele fez, meu amigo, minha amiga, olha, para você fazer o que é errado, tu sempre vai encontrar um pé sujo para ficar do nosso lado. Se você procurar alguém para fazer o que é errado, tu sempre vai encontrar, sempre vai estar à sua disposição, para nos ajudar. Chega aí para um amigo, você fala assim: eu quero, me dá um dinheiro para eu comprar um leite, um pão. Talvez poucos te deem. Ou se você fala assim: me arruma um dinheiro para eu tomar umazinha ali fora ali. Eu nunca vi tantas pessoas que têm vício, como que conseguem dinheiro, Matos? Para beber, para cheirar, para fumar, para o errado, para prostituição. Agora, quando é para comprar carne, amados, olha a luta que se tem. Agora, quando é para o erro, como que consegue dinheiro rapidinho? Então você vê aqui que Deus falou para ele: eu quero que você vá para Nínive, eu quero que você vá para Cabo Frio. Ele pegou e foi exatamente para o oposto, ele foi para o outro lado, ele foi para Tarsis. Porque quando a gente procura algo ou alguém para estar do nosso lado do erro, você encontra rapidinho. E assim, Verônica, e assim, rapidinho, você está vendo? Ele desceu a Jope, ele achou o navio, ele achou, amados, ele achou, do nada, ele chegou lá e falou: eu ia para cá, caramba, eu encontrei um navio, e eu vou para Paraty, eu vou para o outro lado, eu vou para Tarsis. Ah lá, pagou a sua passagem. Com esse texto aqui, esse termo, pagou a passagem, ou seja, ele pagou para ver. O que eu e você muitas vezes fazemos, quando a gente está no nosso erro, estamos num sofrimento, porque o sofrimento, amado, ele tem que passar. Se você vive naquele mesmo sofrimento, naquele sofrimento do teu casamento, pastor, eu estou há 20 anos com esse homem, com essa mulher, as coisas não mudam. Amado, está lá de você sentar comigo ali dentro, ali, eu te dar uma surra e descobrir o que está acontecendo. Porque não é possível. Então está ali, ele pagou, ele falou: eu vou ver, eu vou pagar para ver. Deus mandou ir para Nínive, mas eu vou para Tarsis, eu mesmo vou pagar para ver. Você veja, ele encontrou o navio, em quem procura acha, ele encontrou, pagou para ver e andou no navio. Falou: bom, agora eu consegui fazer a minha vontade, eu vou, embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe quem é esse cara aqui? Um profeta, um pastor. Talvez não fosse um membro comum de uma igreja, era um pastor, era um profeta, e ele falou: eu vou
fazer o que eu quero. E ele fazendo isso, ele foi para longe da presença do Senhor. Quantos de nós, em alguns momentos da vida, nós vamos para longe da presença do Senhor? Quantas vezes? Um dia eu estava dentro de uma igreja e um evangelista estava no altar pregando e ele falou, proibiu as pessoas de terem comunhão com a minha família por causa da mensagem da graça de Deus, por causa da predestinação, por causa da eleição, da vida eterna. E a ordem que veio ali do altar foi: com as pessoas da igreja que acreditam nisso, você não pode mais dar a paz, você não pode frequentar a casa, você não pode mais ter comunhão. Foi verdade ou não foi verdade, mãe? O evangelista aqui no altar, falando um monte de aberrações contra a minha família, eu levantei no canto como estava assim o irmão Pedro, eu falei: agora eu mato esse evangelista no altar. Eu levantei, eu vim na parte dele, parei aqui do lado dele falando, eu já sentindo aquele peso na mão, falei: agora o capeta vai descer e eu vou arrebentar esse cara aí, vai ver uma coisa só. Aí todo mundo já me olhando, o que vai acontecer? E eu parado em pé ali, e ele falando: não pode ter comunhão com essas famílias, não pode dar a paz, não pode. Eu falei: agora eu mato esse desgramado. E ali parado, de repente Deus falou assim: de jeito nenhum, você vai pegar e você vai sair. Eu dei a volta pela igreja por trás e saí. Quando eu fechei a porta, eu virei e falei assim: nunca mais eu entro numa igreja evangélica, tudo pilantra, nunca mais eu entro numa igreja evangélica. Peguei e saí, e Deus olhando lá de cima: você vai ser pastor, você vai ser pastor. E eu falei: pastor é tudo salafrário, tudo pilantra, eu não quero saber de igreja. E eu indo embora para casa, só com a Bíblia debaixo do braço. E eu agora quero saber, eu vou para o mundão, eu agora vou. Olha onde eu estou 20 anos depois, amor. É verdade, irmãos. Olha onde eu estou 20 anos depois. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. É a vontade de Deus sempre que prevalece. Então eu não fugi para o outro lado. Eu pensei que eu fosse fugir, mas eu não fugi. E aí, pastor, vamos logo para o senhor terminar a mensagem, tá bom? Versículo 4, diz lá, coloca para gente: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 5, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então você percebe que o homem, ele está fora da vontade de Deus, e ele começa a tentar dar a sua solução. Ele diz: não, agora eu vou dar o meu jeito, eu agora vou procurar aquela cartomante, eu agora vou ler o horóscopo, né, mãe? Né, Robson? Agora eu vou dar o meu jeito, eu vou acreditar numa pirâmide, eu vou acreditar nas cores, na cromoterapia, eu vou acreditar em não sei mais o que, e a pessoa começa a querer dar o jeito dela, e Jonas estava dormindo. Assim é a vida espiritual de alguém que foge da presença de Deus. É assim, a pessoa dorme, a pessoa não quer mais ir à igreja, não ora, não dizima, não lê a palavra, sabe? Quando a pessoa está fora da vontade de Deus, a pessoa, ela dorme profundamente, ela não tem mais desejo das coisas de Deus. E eu repito, isso aqui era um profeta, era um pastor, gente. Versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Você está vendo? Até alguém que não era crente acordou ele, falou: rapaz, a gente está aqui passando um momento e você está aí dormindo. Parece às vezes dentro daquela família em que você, o chato, aparentemente é o chato, é aquele que quer acordar a pessoa. Fulano, levanta, vai arrumar um trabalho. Fulano, levanta, vamos fazer alguma coisa. Ficar deitado esperando não vai vir, amados. Então vamos fazer alguma coisa, levanta. Você vê lá, o capitão chegou lá e procurou, e ele estava dormindo. Até que no versículo 12 diz a palavra, versículo 12: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Mas um homem de Deus, ele nunca deixa de ser um homem de Deus. Mesmo se ele desobedeceu, ele vai continuar a ser um homem de Deus. Então ele compreendeu que a culpa daquilo tudo que estava se acontecendo ali era dele. Era dele. E amados, para a gente voltar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que cair em si e reconhecer: a culpa foi minha. A culpa foi minha. E foi isso que ele fez. Foi isso que eu já fiz em momentos drásticos da minha vida. Eu falei: Senhor, a culpa foi minha. E ele disse também: olha, eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Quantas famílias estão sofrendo porque alguém de dentro da casa, o marido, a esposa, tomaram decisões erradas e agora está um temporal dentro de casa, um temporal dentro da empresa, um temporal dentro da igreja. Quantas pessoas estão passando isso? E aí ele encontrou uma solução drástica, que é aquilo que nós chamamos a consequência do problema, né? Porque o pecado é gostoso. Eu já falei que pecado é gostoso, mano. O pecado é gostoso. Agora, terrível é a consequência dele. É a consequência dele. E diz o versículo seguinte, o 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Deus não queria aqueles homens, Deus queria Jonas. E eles estavam ali remando cada vez mais forte, eles estavam lutando, e quanto mais força eles colocavam naquele remo, e aqui nós temos um faixa preta de artes marciais, ele sabe que tem determinados golpes que ele não precisa fazer nada, é a própria força do oponente contra ele, não é assim? Então existem determinados golpes que ele nem bate, ele simplesmente usa. Quanto mais força o cara faz, mais a força se volta contra ele. E foi exatamente isso aqui que estava acontecendo. Eles botando força, e Deus botando mais força ainda. E quanto mais eles remavam, mais eles ficavam para trás. Então, todo esforço humano não dá certo contra a vontade de Deus. E será que hoje você está aqui lutando contra Deus? Será que você está falando que nem eu não volto mais para a igreja? Então volta para essa aqui, irmãos. Nós vamos cuidar da sua vida, nós vamos te pastorear, cuidar de você. Então às vezes as pessoas, elas ficam lutando lá, e quanto mais eles remavam, mais o mar se tornava tempestuoso contra eles, porque estava lutando contra Deus. E diz então o próximo versículo, que aí Jonas, ele foi jogado ao mar. Você lembra da história, para a gente segurar aqui o tempo? Ele foi jogado ao mar, pastor, e o que aconteceu com ele? Ele caiu no ventre de um grande peixe, e aquele peixe, né, dizem os historiadores, que foi um animal pré-histórico da baleia. E aí ele entrou no ventre da baleia, ele foi engolido por aquele animal pré-histórico. Pastor, é impossível isso acontecer, não é? Vai na internet, existem pelo menos 5 casos de homens que foram engolidos pela baleia. Alguém já viu essas histórias aqui? Irmã Valmira, Kátia, minha mãe, pastor Marcelo. Se você acha que é impossível, o último foi em 2017 na África do Sul. Ele estava lá filmando um cardume de peixe. Ele só se esqueceu que se era um cardume, quem ia chegar? A baleia. E quando a baleia abriu a boca, que foi engolir milhares de peixes de uma vez, quem estava no caminho? O fotógrafo. E quando a baleia fechou a boca, ele para dentro da baleia. Então é a mesma história de Jonas, foi a mesma coisa que aconteceu. Você pode ir na internet colocar lá, homens que foram engolidos por baleias. Tem uns 4 ou 5 casos conhecidos, e aí depois eles falam, até parece aquela história da Bíblia de Jonas, que foi engolido por um peixe pré-histórico. Então, por quê? Porque a baleia, tipo o soluço, o que é o soluço que nós temos às vezes quando a gente come muito rápido? O soluço é uma bolha de ar
ficar no teu sangue, no teu estômago ou no teu esôfago. Então é uma bolha de ar que faz aqui no estômago ou no esôfago. Aí você fica... Então foi o que aconteceu com a baleia. Ela ficou com uma bolsa de ar e literalmente Jonas e esses homens eram o soluço da baleia. Então ele sobreviveu dentro dessa bolsa de ar, tanto Jonas quanto esses outros homens. Então ele estava dentro da bolsa de ar e dentro do ventre do peixe, e ele orou ao Senhor, seu Deus. Sabe o que me dá pena aqui, amado? É da baleia, que 3 dias ficou soluçando. Ficou 3 dias a baleia soluçando e Jonas estava dentro dela. E diz então o versículo 2: e disse, ele clamou lá de dentro do ventre: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Ele dentro do soluço da baleia, ou seja, qual foi o animal grande que o engoliu, ele começou a clamar a Deus. Antes de terminar, eu preciso dizer isso para você, amado. Não importa se você pagou a sua passagem, não importa se você encontrou um navio, não importa se você estava dormindo lá no dentro do porão, não importa se estava remando o contrário, o que importa é que chegou a hora de você gritar para Deus, e você dizer: Deus, eu estou aqui dentro do soluço de uma baleia, eu estou aqui dentro, Pai, dessa dificuldade, eu perdi tudo, eu perdi aqui, mas eu não perdi o Senhor. Então Deus, eu estou aqui clamando, me mostra qual é a tua vontade, então, a boa, agradável e perfeita, me mostra então, que de repente você está preso aí nessa bolha de ar, e aí você vai esperar a bolha estourar e você morrer, amados, dentro da barriga da baleia, ou seja lá qual for o problema ou o animal. E diz então o versículo seguinte, versículo 10, o 7, isso, e ele, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ele já não tinha mais esperanças. Ele não tinha, talvez eu e você também não tenhamos mais, ele não tinha mais esperança, a alma desfalecia. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Então ele já estava sem esperança e ele clamou, e lá dentro do soluço da baleia, Deus, desculpe a palavra, o vomitou. Fez a baleia regurgitar a Jonas. Coitadinha daquela baleia, 3 dias e 3 noites com Jonas gordão lá dentro do ventre dela. Imagina como essa baleia sofreu, amado. E 3 dias depois, diz o versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra, como vomitou esses outros homens também, que um mataram a coitada da baleia em 1891 e abriram o ventre da baleia. O cara estava sentado dentro do ventre da baleia, naquela bolha de ar, sentado lá. Que isso, pastor? Vê na internet. Se a história não é minha, tá, amado? Mas a história oficial fala sobre isso. E aí o peixe vomitou a Jonas da terra. Próximo. E diz então, agora, amados, veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Deus é maravilhoso, né? Ainda que alguém tenha desistido de você, Deus não desistiu. Amém. Não é tremendo isso? Alguém pode ter desistido de você, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, seja lá quem for, alguém desistiu de você, mas Deus não, tá vendo? Ele passou tudo isso, e agora vem novamente, Deus outra vez, a Jonas dizendo: dispõe-te, vai a Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E agora, amado, Jonas ia ou não ia? Ia ou não ia? Até eu e você, amado. Se a gente não ia, claro que ia. Levantou-se Jonas, lá, e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e durante 3 dias ele pregou naquela cidade. 4, começou Jonas a percorrer a cidade. No caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ele começou a dizer que Nínive ia ser destruída por Deus. Ele começou a pregar durante 3 dias naquela cidade, falando que Deus ia destruir, como fez com Sodoma e Gomorra. E a pregação dele foi tão tremenda, que sabe o que aconteceu? Versículo 10, olha só o que diz: viu Deus o que fizeram,
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amado, esse homem foi para dentro do peixe, pagou a passagem, foi para o lado contrário, dormiu no porão, aquela história toda que você já conhece. Resumindo, quando ele foi pregar, ele pregou de uma forma tão maravilhosa, ele pregou de uma forma tão tremenda durante 3 dias, que o povo daquela cidade se converteu a tal ponto que Deus não destruiu Nínive como havia prometido. Aí eu te pergunto, amados, olha que obra que Jonas fez. Não havia necessidade dele passar nada disso, simplesmente ele passou porque ele desobedeceu. O que eu quero dizer com isso, amado? Mantenha a sua visão em Deus, por mais difícil que seja o que Deus está te pedindo, o que Deus está te, chamando, mesmo que seja contra a tua vontade. Mantenha a visão em Deus, na vontade dele. A vontade do Pai, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se Deus mandou, é porque Ele acredita em você, Ele confia, Ele sabe do teu potencial, Ele sabe que você vai alcançar, que você vai chegar aonde Deus quer que chegue. Então tenha a mesma atitude de Jonas, não na atitude da desobediência, mas em fazer a sua vontade. E eu termino com 3 versículos do Salmo 37, versículos 3, 4 e 5. Só apenas ler. E ele diz assim: confia no Senhor. Quem confia em Deus aqui, diga amém. Amém. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra. Habitar significa tenha compromisso. Se você está em Deus, tenha compromisso com Ele. Habita na terra. Alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra. Versículo 4: agrada-te do Senhor. Quando eu leio esse versículo, eu sempre digo assim, né? A gente quer sempre agradar a Deus, mas você também precisa se agradar de Deus. Então ele fala assim: agrada-te, tenha alegria em Deus, agrada-te dele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que coisa linda, né? Ou seja, se alegra em Deus, agrada-te dele, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E o versículo 5 que a gente termina a mensagem de hoje de festa com aquele lindo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega, vou ler novamente: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então essa multidão quer